limitação não pode dizer quem sou. Não podemos ver a deficiência apenas e esquecer do sujeito que está por trás dela. É muito importante que as pessoas próximas saibam identificar que alguém está com dificuldades e assim possa ajudar, tendo uma escuta ativa e sem julgamentos, mostrar que está disponível para ajudar e demonstrar empatia. No dia 21 de setembro é comemorado o Dia Nacional de Luta das Pessoas com Deficiência. Essa data foi oficializada em 2005 pela Lei número 11.133. Entretanto, já era comemorada desde o ano de 1982. O 21 de setembro foi escolhido porque está próximo do início da primavera, estação conhecida pelo aparecimento das flores. Esse fenômeno representaria o nascimento e renovação da luta das pessoas com deficiência. Segundo o Estatuto da Pessoa com Deficiência, a Lei número 13.146/15, a pessoa com deficiência é aquela que tem um impedimento de longo prazo de natureza física, mental, intelectual ou sensorial, o qual, em interação com uma ou mais barreiras, pode obstruir sua participação plena e efetiva na sociedade em igualdade de condições com as demais pessoas. Assim sendo, o Dia Nacional de Luta das Pessoas com Deficiência surgiu como forma de garantir a integralização dessas pessoas na sociedade de maneira igualitária e sem preconceitos. A deficiência atinge diferentes níveis e pode ser classificada em 4 tipos: a física, a auditiva, a visual e a mental. Somando a estas celebrações do mês de setembro para a comunidade surda brasileira, o Setembro Azul, que é o mês de visibilidade e é marcado por diversos eventos voltados para a conscientização sobre a acessibilidade e a comemoração das conquistas obtidas pela comunidade surda ao longo dos anos. São várias as datas voltadas às histórias de resistência da comunidade surda ao longo de setembro. 6 de setembro e 11 de setembro lembram o Congresso de Milão de 1880, no qual foi proibido o uso de línguas de sinais na educação de surdos. Dia 23 de setembro, Dia Internacional das Línguas de Sinais. 26 de setembro, Dia Nacional do Surdo, data de fundação do Instituto Nacional de Educação de Surdos, a primeira escola para surdos do Brasil. 30 de setembro, celebra o Dia do Tradutor Intérprete. De forma que a equipe dos cursos de Libra básico e intermediário, como grupo de trabalho, propõe, por meio desse projeto de extensão, a sensibilização que favoreça a corresponsabilidade de cada um de nós na construção da ação educativa de inclusão educacional e social na nossa comunidade. Sejam todos bem-vindos. Agora, nós vamos convidar para compor a mesa o professor William Johnny Ferreira Dias. Palmas, gente. O acadêmico, a gestora da escola bilíngue, Elisandra Carneiro. A professora surda Adriana Oliveira. A professora surda Beatriz Elisamar. A professora tradutora intérprete Williette Oliveira. O Messias, o Max,
e a Bianca. A gente, Edinaldo traduz, a gente vai quebrar o protocolo aqui, porque a gente está com muitos convidados surdos. Vou deixar a Lisandra e o Eliette, que são as minhas colegas de trabalho, e a voz é deles. Ok? Ana Paula, pode prosseguir. Agora, com a palavra, a gestora da Escola Bilíngue Telasco Pereira Filho, Elisandra Carneiro. Olá, bom dia. Bom dia. Ai, eu esqueci, gente. Me desculpem. É boa noite. Eu fiz uma confusão de sinais. Não, é brincadeira. Porque antes, assim que eu iniciei os cursos de Libras, eu fazia uma confusão de sinais. Então eu cheguei um certo dia no lugar, e aí dei bom dia, bom dia. Aí eles interrogaram, não é bom dia não, é boa noite. Eita! Me desculpem então, a brincadeira. Eu trabalho na Escola Bilíngue, Escola de Surdos, Telasco Pereira Filho. Este é o sinal da Escola Bilíngue de Surdos, Telasco Pereira Filho. E atualmente eu estou gestora da escola. Eu iniciei em 2021 e foi difícil. Foi difícil esse conjunto de surdos e ouvintes quando eu iniciei. Então, a escola bilíngue ela tem um currículo igual às escolas bilíngues do Brasil. E os alunos da nossa escola, eles estudam o currículo do MEC, igual a todas as escolas bilíngues. E na escola bilíngue, os alunos estudam pela manhã, e meio-dia eles dormem, almoçam, depois dormem, e à tarde eles fazem o quê? Lá na escola bilíngue, faz o que à tarde os alunos? Estudam novamente as disciplinas afins? Não. Eles fazem teatro, aula de dança, informática, música, judô, reforço escolar de Libras, português e as outras disciplinas. Eu esqueci, gente, de me apresentar. Acabei de lembrar. Então, eu sou Elisandra. Esse é o meu sinal, Elisandra. Vocês sabem por que eu tenho esse sinal de Elisandra nessa configuração de mão? É isso, que eu gosto de sorrir muito. Então eu recebi esse sinal. A minha mãe tinha 2 filhos, ela amava os filhos. Eu tenho 2 filhos e eu amo meus 2 filhos. Em 2019, é isso, professora? Em 2019, eu trabalhava na CEMED.
E aí eu fui chamada para trabalhar na escola bilíngue e para mim foi um presente. De quem? Da Genilza. Então, né? Eu quero agradecer a Genilza. Oi, gente. Boa noite a todos. Me apresentei um pouquinho, mesmo a gente trabalhando todo dia com Libras, mas a gente fica, né, nervosos, porque é uma língua, eu como ouvinte não é minha língua materna. E aí, eu estou muito feliz pelo convite, tá bom? Eu espero que essa troca entre surdos e ouvintes não aconteça só no Setembro Surdo, mas que ela aconteça permanentemente, tá bom? Muito obrigada pelo convite. Obrigada. Agora vamos falar com a professora, tradutora e intérprete Williette Oliveira. Agora eu acertei. Boa noite, estou muito feliz de estar aqui hoje, nessa palestra. O tema de hoje que eu vou esclarecer para vocês é qual? O meu nome é o Eliette, o meu sinal visual é esse aqui. Eu ensino as crianças surdas, né? É um prazer, eu amo meu trabalho. Eu ensino a ler, ensino o surdo a ler também, a perceber, a conhecer as letras, os números e outras diversas coisas também. Gente, é muito gratificante estar aqui e ver assim, a quantidade de pessoas fazendo o curso, abrindo esse leque de comunicação, esse perfeito, emocionante. No meu momento de fala, falarei muito mais sobre o que é a magia de ensinar o surdo. Agora vamos ouvir a professora Beatriz Elisamar. Elisamar. Boa noite a todos. Eu quero agradecer o convite por estar aqui hoje. Para mim é muito importante. Esse é o meu sinal. E o meu nome é Beatriz. Eu trabalho na escola bilíngue, do 1º ao 5º ano, com a disciplina de Libras. Eu amo ensinar as crianças da escola, de estimular elas, de provocar, né, no ensino esse aprendizado. E eu fico muito feliz com os alunos por a interação, pela aquisição da Libras que eles vêm recebendo no dia a dia. Obrigada a todos. Desculpa, gente, é porque é minha primeira vez. Não tem dessas, né? Agora, vamos ouvir o intérprete, o instrutor de Libras, Max Rua. Boa noite a todos.
Eu estou muito feliz por estar aqui nessa palestra, com os palestrantes aqui à mesa. Então, eu sou surdo e meu nome é Max Juan. Eu sou formada em pedagogia na UFMA e também trabalho na escola bilíngue, junto com a gestora, estou lá junto com a Biliette, todos nós juntos. Sou professor e instrutor de Libras. E já trabalho na escola bilíngue há 3 anos. 4 anos. Anteriormente eu trabalhava de cuidador. E aí agora a diretora, a gestora Alessandra me escolheu para trabalhar com a disciplina de Libras. Ensinando também as crianças surdas desde o primeiro período, o segundo período, até o 5º ano. E para mim é uma experiência muito boa. Essa função, essa profissão de ensinar surdo é uma responsabilidade muito grande, é uma proposta muito importante para o instrutor, para que os surdos interajam e que tenham conhecimento, e que eles se identifiquem também como surdo. É importante também o aprendizado do português para surdos. Eu sei o português. Sim. Então, é importante que a gente aprenda a ser cidadãos bilíngues, tanto aprender o português quanto a Libras, para a gente poder interagir na sociedade. E também, não só interagir na sociedade, mas também ler textos como experiência para a vida também. Muito obrigada a todos. Agora, com a palavra, o presidente da Associação de Surdos de Imperatriz, Manuel Messias. Boa noite a cada um de vocês. Eu primeiro quero agradecer a cada um de vocês, primeiramente a Deus também. É um prazer estar aqui hoje com cada um. O surdo ele é muito especial, né? É um prazer estar aqui com cada um. Tem diversas festas nesse mês de setembro também. Agradecer a escola bilíngue, a cada um que está aqui, isso é perfeito. Teatro, dança, é muito bom. Parabéns, gestor. No Brasil tem a questão da luta do surdo, né? O surdo ele sofreu muito preconceito. E é bom que isso acabe, né? Que isso suma da sociedade. Mostrar o quanto a comunidade surda está crescendo, que nós todos somos iguais. Exemplo que no passado vocês já conheceram, né? A questão está falando a respeito de Jesus, né? Jesus Cristo. Todas as pessoas elas ficavam atentas, né? A Jesus Cristo, né? O surdo ele é igual com o passar dos anos, mostrando a luta, sempre a luta do surdo e a sua vida. Eu esqueci de mostrar o meu sinal visual é esse aqui, desculpa. Eu também tinha esquecido, eu esqueci também. Prazer conhecer cada um de vocês, é um prazer. Ontem e hoje também, eu espero que cada um de vocês possa se lembrar, né? Sempre ajudar, né, a comunidade surda. Muito obrigado a cada um de vocês. Agora, com a palavra, a Bianca Letícia.
Boa noite a cada um de vocês. Obrigado por me convidar a estar aqui hoje. Eu sou surda, oralizada, sinalizada. O meu nome é Bianca, o meu sinal visual é esse aqui. No passado eu fui aluna da escola bilíngue, né? No 4º e no 5º ano. Hoje eu já acabei, já terminei o ensino médio. E nós vemos hoje aqui, né, cada um dos profissionais da escola bilíngue interagindo com os ouvintes, professor, a dona Elisandra, o Max. Isso é muito importante. Eu já aprendi a língua portuguesa, né? E a Libras também, isso é muito importante. Obrigado a cada um de vocês. Queremos registrar a presença, né, da coordenadora do CIADI, a Leila. Leila, vem aqui dar um oi para o pessoal, e também a coordenadora da escola, que sempre se mostra solista e abraça a nossa causa, né? Sempre está nos apoiando nas nossas atividades, a Bárbara. Vocês podem sentar. Olá, boa noite a todos e a todas. Cumprimento todos vocês. Vou cumprimentar todos o nome da Bianca, que falou agora há pouco, né, que foi nossa aluna na rede municipal. E vocês estão vendo aí toda a desenvoltura dessa menina, né? E é uma referência para a gente ver que a pessoa com surdez, o aluno surdo, ele pode sim avançar e pode conseguir muito mais, né? Hoje nós temos ex-alunos que estão aí já pós-graduados, concursados, e esse é o reflexo da educação que receberam, né, e das oportunidades e dos desafios que foram vencidos. Estou muito feliz de estar aqui nessa noite. Meu nome é Leila, quem não me conhece, né, já foi falado. O meu sinal é um L assim, batendo e descendo, porque na época que eu ganhei esse sinal, meus cabelos eram mais cacheados, né? Então é assim, L, né, de Leila, bate e desce. Esse é o meu sinal. Qualquer lugar de Imperatriz que fizer isso aí, todo mundo vai saber que é a professora Leila. E assim, uma satisfação muito grande estar aqui, né, vendo essa quantidade tão significativa de pessoas falando sobre a língua, discutindo, propagando, difundindo essa língua, né, uma língua que é uma língua oficial do nosso país, a língua brasileira de sinais. Todos vocês já viram isso no curso, tenho certeza, e estão aqui e vão propagar, né, essa língua. Isso para nós é o que realmente importa. Então, e nessa programação hoje, né, venho aqui para aproveitar e degustar. Vejo aqui as minhas amigas, a professora Elisandra, da Escola Bilíngue, né, e as outras colegas também estão aqui. Isso é um motivo de muita satisfação para todos nós. Então, boa programação, não vou mais tomar o tempo. Obrigada. Boa noite. Sejam todos bem-vindos e bem-vindas mais uma vez. É com muita alegria que eu vejo todo esse movimento, que é um movimento de fato inclusivo. Parabenizo aqui, cumprimento a todos na pessoa do professor William, que tem realizado esse lindo trabalho. Eu sou uma apaixonada por língua de sinais, já tentei várias vezes, mas sou meio travadinha mesmo. E parabéns. Todo o tempo investido nesse projeto é um tempo que tem proporcionado muita riqueza de conhecimento, porque a inclusão é também para nós. Quando alguém me pergunta sobre a linguagem de sinais, digo, a linguagem de sinais não é só em função do outro, é em função do outro e de nós, porque a inclusão, nós também nos incluímos no mundo da linguagem de sinais, nós incluímos outras pessoas na nossa vida, por meio do domínio da linguagem de sinais. Então, assim, eu sou muito feliz em estar numa escola em que abre as portas para este curso e, se depender de nós, podem ter mais e mais turmas.
porque estamos sempre de braços abertos para contar a parceria que for necessária. Nós sempre estaremos prontos para fazer, em prol desse mundo mais inclusivo. Parabéns! Bem, gente, então, terminadas as apresentações, né? Vamos começar agora, né, com o nosso bate-papo. E agora nós vamos ouvir a gestora novamente, que começou se apresentando e agora vai falar um pouco, né, da escola bilíngue. Novamente vou apresentar para quem chegou agora, né, a gestora da escola bilíngue, Telasco Pereira Filho. Bem, a minha primeira pergunta... Duas pessoas que Deus colocou na minha vida, Genilza e Leila. Minha primeira pergunta para vocês, enquanto cursistas, porque eu também já fui cursista, por que vocês estão fazendo um curso de Libras? Eu queria assim, uma resposta. Por que vocês estão fazendo o curso de Libras? É pelo mercado de trabalho? É porque você tem algum familiar na família surdo ou com deficiência auditiva? O que motivou você a fazer o curso de Libras? Oi? Porque é uma língua interessante, é uma língua maravilhosa. Você... Nossa, que bom! Realmente, Libras é uma língua muito linda. É uma língua com gramática própria. Quando você começa a se aprofundar na língua, você percebe o diferencial da nossa língua portuguesa. E a escola bilíngue, em 2019, ela foi presenteada com a atual gestão municipal do prefeito Assis Ramos por ser de tempo integral. Por que nós reafirmamos sempre isso em nossas falas? Porque por ser de tempo integral, o aluno tem mais contato com a sua língua materna. Então, em vez de ele estar só 4 horas ali com a sua língua materna e chegar em casa, nada de Libras, comunicação, diversas barreiras com seus familiares, ele tem um contato por muito mais tempo. Isso foi assim, foi um grande presente para a escola bilíngue. E foi nessa abertura de tempo integral que eu fui convidada para compor a equipe de professores. E logo após, eu fui convidada para coordenar a escola. E logo após, a dona Ivanilde, que para mim, um dos maiores nomes no Brasil da educação bilíngue de surdos, acho que vocês conhecem a dona Ivanilde, esse é o sinal dela. Ela convidou para essa grande missão, mas também um grande presente. E os nossos alunos, como eu expliquei pela manhã, eles estudam um currículo comum como os das outras escolas, mas tem um diferencial. E eu pergunto para vocês, qual é a diferença do nosso currículo? Eu quero resposta, porque minha palestra é perguntas e respostas. Qual a diferença? Por que a escola bilíngue é diferente da Presidente Costa Silva? Tem um diferencial só. A língua. Ao adentrar a escola bilíngue, a língua majoritária é a Libras. Por toda a escola é sinalizado. Quando iniciei o trabalho de coordenação, nós ficávamos buscando sinais na internet e as professoras ficavam colando, montando, porque tinha sinal que não conseguia encontrar. Aí eu falei assim, peraí, vamos usar a identidade surda da escola? E hoje, por toda a escola, quando a gente quer um sinal, a gente fotografa os alunos ou os instrutores surdos, porque prevalece o protagonismo surdo. E à tarde eles participam dessas atividades. Já viram o surdo tocar música? Já viram? Já?
Segunda-feira eles estavam tocando, e era música em inglês, né? Yellow, Coldplay. Rapaz, esses alunos estão mesmo bastante avançados. E uma novidade para vocês, cursistas. Antes, já estou professora universitária aqui, antes a educação bilíngue de surdos, ela era dentro da educação especial. Nós estávamos ali caminhando com a educação especial. O que vinha para a educação especial era fatiado para a educação bilíngue para surdos. Hoje não. Hoje nós somos modalidade de ensino. Estão aí trabalhando nas novas diretrizes, porque é uma modalidade nova, assim como a EJA, a educação do campo, diversas outras modalidades, são 8, agora são 8 modalidades. Então, vai existir políticas próprias, vai existir mais mercado de trabalho, vai existir mais possibilidade de cursos. Se eu não me engano, segunda-feira eu abri o site do MEC e abriu, eu esqueci o nome do programa, eu esqueci, a Janilza que é boa desse programa do MEC, vai me lembrar. É um programa do MEC, eu esqueci, mas eu vou lembrar. Esse programa é um programa de graduação. E ele veio nessa perspectiva de educação bilíngue. Então vai ter graduações próprias. Profa, acho que eu estou confusa com o nome. Mas a senhora Marisa de Brasília, que é a diretora de políticas públicas de educação bilíngue, porque agora, graças a Deus, temos uma secretaria própria. Eu estive em Brasília com diversos gestores de escolas bilíngues de todo o Brasil e olha, nossa escola assim, está de parabéns. Não porque eu trabalho lá, porque eu estou com os colegas, mas nós temos avançado muito. Porque os alunos eles aprendem simultaneamente 2 línguas. A língua materna deles, que é a Libras, a L1, que a gente chama. Quando vocês veem esses termos, L1 é a primeira língua. Qual é a minha primeira língua? Português, a língua portuguesa. E a do surdo é a Libras. Então a gente tem avançado bastante. Vocês que estão aí, eu sei que vocês estão estudando, visando o mercado de trabalho, visando o concurso. Vai ter muitas oportunidades, eu acredito, porque existe hoje uma secretaria própria, uma modalidade própria e políticas públicas. E eu quero aqui deixar em aberto o convite para vocês visitarem a escola bilíngue. Porque eu vou contar a minha experiência. Eu já tinha feito curso, diversos cursos de Libras. Eu já tinha feito pós, foi outro presente. Gente, eu sou muito presenteada. Feito uma pós-graduação em Libras e práticas bilíngues, né? Aí fui convidada pela nossa secretária até então, na época Genilza, para esse presente. Aí eu abri meu guarda-roupa. Olha a minha mentalidade. Gente, não tenho roupa preta. Vou ter que ir atrás de roupa preta. E corri na minha sogra. Minha sogra tem uma blusa preta que a calça eu tenho. Por que, minha filha? Não, porque agora eu vou trabalhar na escola bilíngue. Lá todo mundo usa preto. E lá eu cheguei lá com minha bolsinha. Quando eu vi, passa uma professora de vermelho, passa uma de amarelo, passa uma de branco. E eu, mas... Eu chamei essa aqui que eu tinha intimidade, mais intimidade com ela de antes. E falei, mas vocês não tem que usar sempre preto, não. Ela, não, Alessandra, ainda bem que eu não renovei meu guarda-roupa. Porque o preto é uma especificidade do intérprete. Mas os professores, a gente tem o nosso uniforme próprio. Então isso, a gente só aprende convivendo com eles. Quando eu cheguei na bilíngue, que eu me deparei com os surdos, a Libras foi por água abaixo. Parecia que eu tinha esquecido tudo. Acontece com vocês, quando se encontram com o surdo. E agora, como é que dá bom dia? Oi, como? Normal. Acalmem. Diga pra ele, tô aprendendo. Calma. E aí, a conversa vai fluindo. Mas, o professor William, junto com a sua turma, se quiser fazer um momento de interação, uma turma do CEAD, acho que ano passado, né, Leila? Foi e fizeram uma gincana, saíram maravilhados. E é importante esse contato com o surdo. Porque se vocês fizerem o curso e não tiverem contato com o surdo, a língua, ela vai se perder. Tá bom, gente? Então, essa é a minha palavra. Muito obrigada. Não quero tomar mais tempo, porque eu gosto de falar demais, eu não posso.
Muito obrigada. Que vocês possam crescer cada dia mais. Só vou finalizar dizendo uma coisa para vocês. A Libras e a escola bilíngue mudou a minha vida. Mudou completamente a minha forma de ver a vida. Porque eu trabalho hoje com mais de 40 pessoas com deficiências, que me mostram todos os dias que o probleminha que a gente tem é muito pequeno, diante de uma dimensão de amor e de acolhimento que a gente recebe todos os dias dentro da escola. Só para vocês terem uma ideia, o meu apelido na escola é a Xuxa dos Surdos. Por aí vocês terem uma ideia. Meu muito obrigada. Cadê as paquitas? A gente tem que fazer esse casamento das paquitas. São nossas paquitas. Agora casou, né, professor? Muito obrigada, Elisandra. Agora eu quero chamar a nossa amiga Etiline para entregar uma lembrancinha que a gente preparou com carinho para vocês. Eu costumo falar lá na escola que eu trabalho que a coisa mais preciosa que a gente pode doar para o outro é o nosso tempo, né? Então a gente agradece a vocês pela disponibilidade de estarem aqui partilhando essa experiência conosco. Cadê a foto, gente? Os fotógrafos. Vamos! Ageu, bora! Muito obrigada, Elisandra. E agora, com a palavra, a professora Beatriz Elisamar, que vai conversar com a gente sobre a importância do Setembro Surdo. Boa noite a todos. Qual a importância do Setembro Azul, Setembro Surdo? Então, no Setembro Azul existe toda uma programação em comemoração aos surdos. Vocês vão dar uma olhada aqui, onde ele vai... Então, eu sou formada em Letras e Libras no Tocantins, em Porto Nacional. E vocês ficam admirados, olhando para mim e dizendo, nossa, como ela teve coragem.
Então, aqui em Imperatriz, eu estudei no Governador Acher, o ensino médio, estudei em outras escolas do 1º ao 5º ano. E fiz o curso de pedagogia. Eu não quis fazer o curso de pedagogia para ensinar. Não, o curso de pedagogia é bom? É, mas eu foquei mesmo, foi em letras libras. Eu queria era letras libras. Aí Deus abençoou para que tudo desse certo. Eu fui embora para o Tocantins, para Porto Nacional, e lá eu me formei. Estou estudando pós-graduação de neurolinguística. Eu continuo estudando de neurolinguística. A pós-graduação. Então, mês de setembro azul, o mês de setembro surdo. Quais as diferenças, né? Então, o mês de setembro é muito importante para a comunidade surda. O contato com a comunidade surda, o contato com os ouvintes, é de grande importância. O conhecimento também. E o aprendizado é diferente entre surdos e ouvintes. Mas é importante também essa interação. Eu vou apresentar para vocês aqui algumas datas importantes do mês de setembro, as comemorações. Aí vocês me perguntam, é importante só o dia 26 de setembro? Não. Então vamos ver quais são as datas importantes do mês de setembro. Então, houve o Congresso de Milão no mês de setembro, e aí eu pergunto para vocês, o que é que vocês acham dessas mãos aí que estão amarradas? Por que elas estão amarradas? Ela está perguntando para vocês. Por quê? Vocês podem responder? Sim, porque a Libras foi proibida no Brasil, né? Na Alemanha, eles ensinavam na oralização. Então, na Alemanha não podia usar Libras, usar língua de sinais. E sim oralização. Então, com isso, os surdos eles sofriam muito, porque eram impedidos de falar na sua própria língua. E aí, então, começou a luta, né? E o sofrimento do surdo. Aí depois, aqui no Brasil, foi fundado o INES, Instituto Nacional dos Surdos. Então, um amigo dela perguntou para ela, e se a escola do INES vai fechar, vai voltar esse sofrimento, porque vão proibir novamente? E também, os surdos antes, eles eram proibidos, prometiam até cortar as mãos, né? Se eles falassem em língua de sinais. Então, muitos falavam, se comunicavam escondido em Libras, em língua de sinais, no banheiro, em lugares privados, para que eles não fossem vistos se comunicar. Então, isso era muito ruim. Aí, depois, foi liberado a língua de sinais. Então, eu vou perguntar para vocês, por exemplo, vocês que são ouvintes, se fossem proibidos de falar e se comunicar só em Libras, e aí? Como seria? Nada de falar. Seria só em Libras. E aí, como seria? Como você se sentiria? Como? Então, é isso.
Então, em 1958, a Federação Mundial dos Surdos apresentou ao mundo a cultura surda, né? E que foi muito importante e especial essa data. A língua de sinais também. E no dia 23 de setembro, o Dia Internacional da Língua de Sinais. E aí eu pergunto a vocês, a língua de sinais é igual em todos os países? Por quê? Sim, é igual como a gente aprende a língua inglesa, portuguesa, né? Então, existe também Libras, existe a língua de sinais. Como vocês estão percebendo aqui, esse sinal é amor, sinal de amor. Lá nos Estados Unidos, ASL, é esse sinal. Love, amor. O sinal é esse que ela está mostrando para vocês. Ou seja, é diferente, não é universal a língua de sinais. Mas é importante no mundo a língua de sinais, que todos aprendam. Na França, o professor surdo, o primeiro professor surdo aqui do Brasil, no Rio de Janeiro, professor do INES, uma escola de surdos, ele lutou pela escola aqui no Brasil. Foi um dos fundadores, o francês Rouest. No museu, que ela apresenta aí. No Rio de Janeiro, de um museu, tem um museu de famosos. Então, eles iam muito visitar o INES. Desde criança até adultos, fazendo cursos e também fazendo teatro e também televisão, como programas para o INES. Este é o professor West, ele foi quem criou a escola do INES. Então, nós agradecemos muito e homenageamos ele. Também foi no mês de setembro em que o INES foi criado. Por isso é comemorado também o dia 26 de setembro, o Dia do Surdo. Então, no INES tem a televisão, né, programa de televisão, fica no Rio de Janeiro, somente no Rio de Janeiro. Tem no YouTube, vocês podem pesquisar no YouTube que vocês vão ver muitas coisas do INES e podem também aproveitar a oportunidade de aprender. No dia 30 de setembro, também comemoramos o tradutor e intérprete, como vocês estão vendo aí, mundial, comemorado mundialmente. Como vocês estão vendo a imagem,
Aí representa o quê? A acessibilidade no mundo todo. Sim. Então, ela está explicando, no caso, nos hospitais, é preciso que haja essa comunicação. E muitas das vezes o surdo vai nos hospitais e não tem atendimento, porque não existe essa comunicação. As pessoas não sabem Libras. Se uma pessoa surda vai preso, como faz? Vai ter que chamar o intérprete para interpretar, para explicar o que foi que aconteceu. Se tem um problema de saúde no fígado, para tomar o remédio, como faz? Tem que ir junto. Para ir também conversar com um policial sobre algum roubo, alguma coisa, a mesma coisa. Então, e aqui no Brasil tem vários acontecimentos com o surdo. E aí a família precisa ir junto, porque não sabe. A pandemia, no tempo da pandemia, as máscaras, o uso de máscara, para mim foi uma experiência horrível. Então, na saúde, por exemplo, eu ia com a máscara e aí as pessoas falavam e eu dizia, não, tira a máscara, por favor, pelo menos, que fica mais difícil ainda a comunicação. Então, escrevia e mandava que eu lesse. E eu não entendo a leitura. Então, eu chamava a minha mãe, e aí falava para a minha mãe que minha barriga estava doendo, assim, né, quando eu estava com algum sintoma. Eu estava doente, mas e aí? Não tinha o atendimento correto para mim. E aí a máscara, e as pessoas ainda falavam com máscara. Eu pedia para tirar a máscara, por favor, tira a máscara. Então, é importante, né, também o profissional intérprete, porque ele proporciona acessibilidade ao surdo. E se não tem intérprete nos lugares onde nós surdos vamos? E as informações, como são passadas? Para nós é um risco quando as informações são passadas errado, né? Então, a pessoa vem falar ao meu ouvido, se eu sou surda. Então, é necessário que tenha um intérprete de Libras em todo o mundo para essa acessibilidade acontecer. Então, a comunidade surda tem que ser protagonista da sua história. E é importante essa valorização. Então, vocês ouvintes também são convidados a participar da comunidade surda. E muito obrigada a todos vocês pela atenção. Muito obrigada. Agora, cadê a Etiline? Nós preparamos uma lembrança. E agora a nossa amiga vai lhe entregar. Pode chegar até aqui. Agora nós vamos chamar o presidente da Associação de Surdos de Imperatriz, Manuel Messias, que abordará as lutas e os desafios dos surdos na sociedade.
Novamente, boa noite a todos vocês. Meu nome é Messias. O meu sinal visual é esse aqui. Eu sou presidente da Associação de Surdos de Imperatriz. Eu vou falar a respeito da comunidade surda. É muito importante a valorização da comunidade surda, né? Então, no passado, na França, vieram até aqui, né? Até aqui ao Brasil, do Rio de Janeiro. Começou o INES, né? O Instituto INES, o desenvolvimento do INES. E foi propagado a Libras aqui no Brasil. E foi proibida a Libras, né? A Libras, a comunicação com os surdos, ela tinha que ser em segredo. Mas a lei não tinha lei no passado, essa lei ela não existia que amparasse o surdo, né? Era sempre em segredo a comunicação em Libras. Por isso, através de muitas lutas, conseguimos, né? A questão da Libras desenvolver, e a Libras ela foi se propagando. E começaram a aprender Libras. O surdo lutou e conseguiu a questão da lei de Libras. Lei 10.436 de 2002. Essa lei ela é muito importante, porque a Libras ela não é proibida. A Libras era uma língua forte, né? Por isso, no passado, os ouvintes eles só oralizavam, né? Na França, na Alemanha, só era permitida a oralização. Aqui, aí a Libras começou. De novo, muita luta e conseguiram, né? O voto, através das votações, foi aprovada a língua brasileira de sinais. Foi igual na Alemanha, também foi proibido aqui no Brasil. Aí ficaram pensando, né? Libras eu não sei, eu não posso. É melhor oralização, você precisa oralizar. Mas isso não era bom. Parece muito, significa preconceito, desprezo. E no passado tinha o médico, né? Que ficava fazendo a pessoa oralizar, ensinando, né? E ficava machucando o surdo. Isso era muito sofrimento, doía muito. A pessoa surda ela sofria muito com isso. Era muito machucada para forçar a oralização. Como é que esse surdo se sentia, né? Nós podemos perceber, isso era muito difícil. Por isso, lutamos com o passar do tempo para isso mudar, essa situação mudar e ser aceita a língua de sinais, a Libras. Que o surdo ele tem o direito, né, de lutar, sempre lutar, todos os dias lutar. Desistir nunca. A Libras ela é própria do surdo, ela é a própria língua do surdo. Ela é a minha língua, né? A Libras aí não podia Libras, né? Onde eu ia não podia se comunicar em Libras. Aí, por favor, você precisa, né, aprender a Libras. O surdo precisa disso. E o professor ficava. E o chefe vinha, né? Eu conheço, ele é meu amigo. Precisa interpretar. O professor ele não aceitava. Não, isso significava o quê? Preconceito. Que eu precisava de comunicação. Eu tinha direito de liberdade, né? Desculpa, porque no passado os intérpretes não tinha intérprete, não havia intérprete de Libras. Aí eu ia lá, né, e o professor ficava só aqui, oralizando, e eu sou surdo. Como era que eu entendia sem intérprete? O professor só oralizava, escrevia e eu não entendia nada. Intérprete não tinha, né? Lá no interior onde eu vivia não tinha intérprete, não havia. Aí foi preciso paciência, aí eu mudei de escola. E também o professor, ele não aceitava e não tinha intérprete, era só oralização, só oralização.
Aí eu mudei para 3 escolas e nada de intérprete. Não havia intérprete. Era só visual e intérprete não tinha. Eu consegui atender porque Deus ele me abençoou bastante, né? Aqui na escola de Imperatriz eu encontrei o governador Arte. Aí lá eu estudei e eu aprendi e eu comecei, foi lá que eu comecei a aprender Libras. Aí eu pensei, no passado, o surdo, ele era sozinho, né? Aí com isso eu percebi, eu me senti muito emocionado, porque eu comecei a aprender Libras e eu percebi que eu não estava sozinho. A Ivanilde, ela me ajudou bastante, eu fiquei muito alegre, eu fiquei muito feliz. Aí eu voltei para casa, né? Aí eu fui comprar comida, eu fui junto. Aí Libras, aí a minha mãe disse, para menino, para com isso. Aí eu falei para ela, não mãe, mas é minha língua, é meu direito. Aí a minha mãe ficava envergonhada quando eu sinalizava, porque eu estava muito feliz, eu estava aprendendo, eu saía com ela, eu queria me comunicar em Libras. Isso foi muito importante. Por isso, a minha trajetória, em 3 meses, né, eu aprendi Libras muito rápido. Foi 3 meses o meu processo de aprendizagem. E a cultura surda e a minha identidade surda também. Desenvolvi muito rápido. Eu estudei o ensino médio, terminei. Eu estudei também no IFMA. Eu não tenho formação ainda. E depois, letras Libras. Eu tranquei o curso de letras Libras, espero retornar. Eu desejo, né, voltar. Isso é muito importante, aprender surdos e ouvintes, a questão da igualdade, né. Eu lembro que eu informo vocês a respeito do preconceito, né. Hoje, isso no Brasil começou, né. A questão da lei da Libras, ela se propagou, né. Agora nós temos diversas leis que falam a respeito da Libras. Muita luta, a comunidade surda ela nunca desistiu. Em Brasília sempre lutam, né, pela questão da Libras e também a questão das escolas bilíngues. Aí criaram a questão do instrutor de Libras. Isso é muito importante. O desenvolvimento da Libras também o trabalho, né, o trabalho da inclusão, a respeito da inclusão em diversas áreas, na área da justiça. Isso é muito bom, isso é direito que o surdo tem, de liberdade. O surdo, ele sofreu muito, né? Muito bom ver essa trajetória. Agora o surdo, ele se libertou. Agora aqui no Brasil, a luta, ela se propagou, né? Ela cresceu bastante. Todos os surdos, eles têm o direito de igualdade. Diversidades, né? Tem várias diversidades surdas, né? Diversas. Questão da diversidade, nós somos todos iguais. Surdos, surdos oralizados, surdos profundos. A diversidade é muito importante, né? Precisa respeitar a diversidade, nós precisamos respeitar. É mais a sociedade que nós vivemos. Aqui no Maranhão, surdo. Em São Luís também tem surdo. Na cidade de Imperatriz tem surdo, na cidade de São Luís. Em todos os lugares nós temos a questão da diversidade, em todas as cidades. E é muito importante a luta. Ontem, dia 26, foi um dia de muita alegria, para comemorar, né, a questão do dia do surdo, a cultura surda, muita festa, muito teatro, em todos os lugares foi comemorado. Vocês lembram que no passado tinha muito preconceito, agora está diferente, agora nós temos liberdade, agora nós temos direito. E o preconceito está acabando a cada dia. Não vamos ficar calados não, o surdo ele tem voz. Ele tem voz, isso é muito importante. Na realidade, aqui no Brasil, tem algumas pessoas surdas que têm preconceito, eu não sei porquê. A Libras, ela não é igual. Parece preconceito, né? Isso não pode acontecer. Você é surdo. Você nasceu surdo, né? Isso é normal. Você tem cultura.
Isso é muito importante, isso é inteligência e pode se desenvolver na Libras também, que é a sua língua. E também se pode ser um profissional, se pode se desenvolver como profissional, construir conhecimentos. E também médico pode ser médico, né? Ginecologista, também dentista. Surdo ele pode ser o que ele quiser, diversas profissões ele pode ser. O preconceito ele acabou, ele tem que acabar. Todos nós somos iguais, nós temos direito de igualdade, nós não estamos abaixo, nós somos todos iguais. Eu sou presidente da Associação de Imperatriz, eu digo, levantem seus preconceitos, não, vocês têm direito de trabalhar, vocês podem, isso é possível. Isso deve mudar. Essa realidade. Ele é surdo, ele é inteligente como todo mundo. No passado ele era muito ingênuo, né? Só era a oralização e a mente era muito fechada. Aí agora os lugares precisam se adaptar, né, ao surdo, começar a ter intérpretes. Precisam, né, o ensino da Libras, que é uma língua visual, aprender e adquirir esse conhecimento e a mente abrir e se desenvolver. Agora no Brasil, os surdos eles são muito fortes. Eles são muito fortes mesmo. Exemplo, o Max ele é professor na escola bilíngue, né? Ele está de parabéns. E ele é surdo profundo. O preconceito ele não pode existir. Daí a prova de que o surdo ele pode crescer, ele pode desenvolver. Temos 7 pessoas surdas que trabalham na prefeitura de Imperatriz, né? Também temos as crianças que estudam e aprendem, se desenvolvem, as crianças surdas. Isso é possível. Isso é a realidade da vida do surdo. É um prazer nós ver que todos os surdos, nós somos todos iguais. Nós não precisamos de vergonha, precisamos de coragem, mostrar e falar a verdade, né? Agora nós temos algumas dificuldades na questão da comunicação em vários lugares, né? Exemplo, o surdo vai à delegacia, né? Como é que na delegacia o surdo vai registrar um BO? E também, ali a respeito da internet, né? É muito difícil também a questão do português. Aí precisa da questão da adaptação. Nós vamos lutar para isso mudar, né? Pedir uma lei que ampare essa questão da interpretação. Que o português ele não é fácil, a estrutura é diferente. PROCON, a questão do PROCON também é muito difícil. Os bancos também, a comunicação é muito difícil nos bancos. Diversos lugares, a comunicação é muito difícil. Por isso os eles ficam preocupados, essa realidade ela precisa mudar, essa comunicação ela precisa ser uma comunicação clara e certa. Vocês todos estão de parabéns por ser um diferencial, estão fazendo o curso de Libras, né? Vocês estão de parabéns, vocês serão um diferencial na sociedade. O preconceito ele tem que acabar. Todos nós surdos devemos conseguir a comunicação. O sofrimento ele acabou. Eu estou aqui nessa palestra, eu agradeço a cada um de vocês, né? Vocês lembram que eu falei aqui a respeito de Jesus, né? Com o passar dos anos, sempre ajudou também, todos os surdos, sempre somos todos iguais, desde os tempos de Jesus, isso nunca mudou. Muito obrigado a cada um de vocês pela atenção. Muito obrigada. Agora nós vamos tirar foto. Aqui a lembrança que nós preparamos. Nossa garota oficial da lembrança. Agora, enquanto eles tiram foto, nós vamos chamar a Uliette Oliveira, que falará sobre o Setembro Verde e a atuação do tradutor e intérprete de Libras.
Muito obrigado pelo presente que você me deu. Você sabe o que é que significa? Muito obrigado, cada um, pelo presente. Boa noite, mais uma vez. Estão cansados de ouvir tantas informações, né? Muitos não, muitos sim. Bom, eu sou professora na escola bilíngue, né? A minha trajetória, eu vou falar só um pouquinho sobre a minha trajetória, esse encontro com esse mundo maravilhoso surdo. Na minha primeira graduação em pedagogia, eu caí de paraquedas dentro do governador Ache. Na sala que eu estava, tinham 3 surdos, e aquilo ficou assim, me deu um clique, porque eu via uma pessoa com os 3 surdos, tinha mais uns 3 deficientes também na sala, escola inclusiva, e tinha uma ala que era só de surdo. Aquilo me deixou com muita inquietude. Falei, como assim? Como é que é isso? Tá. Quando eu entro nessa sala, esses 3 surdos com a intérprete, eu não entendi esse mundo. Meu foco de pesquisa era outro. Mas eu acredito que Deus ele tem um chamado para cada um de nós. O meu é esse. Primeiro, para ser professora, o ensino, eu acho que ele está no meu sangue. Eu amo estudar e amo ensinar. E nesse momento eu me despertei para pesquisa na área. Entrei no curso com vocês, fiz o básico, avançado, todos os critérios. E de repente veio um seletivo, eu e minha amiga Graça, que estava interpretando aqui, maravilhosa, e nós começamos essa caminhada. Isso deu-se em 2006. E até então, como diz a Adriana, fui picada pela vírus. E até hoje estou contaminada. Mas voltando aqui ao que eu venho falar, eu nem vou falar mais sobre o setembro, né? Todo mundo já falou tanto sobre a importância. Vou falar um pouco sobre a educação de surdos. Como é que é esse processo? Eu até coloquei algumas coisas ali para vocês lerem materiais. Acredito que vocês têm alguns professores aqui que já estão em sala, né? Já têm uma trajetória em sala de aula. Com o surdo não é diferente. E naquele tempo que eu entrei na sala, eu comecei a pensar como que o surdo aprende. E aquilo ali ficou uma interrogação enorme na minha cabeça. Eu vou pesquisar sobre isso. Aí comecei a ler, comecei a participar de congressos, comecei a continuar fazendo cursos, porque é necessário. Mas como eu tinha uma trajetória de sala de aula para ouvinte, falei, eu vou pegar a experiência que eu tenho e vou adaptando para o surdo. Só que algumas dão certo e algumas não. Por quê? Porque é complexo para o surdo aprender. Não é uma coisa assim, não. Assim como o ouvinte também é complexo, né? Mas para o surdo é muito mais. Então, a segunda da língua, português, para a criança entender que esse sinal aqui é a letra A, que o A tem vários tipos, é um mundo muito difícil, mas eles conseguem. A coisa mais difícil que eu percebo nessa trajetória é a dificuldade da comunicação a partir de casa. Quando você pega um bebê, que ele tem os pais surdos, que ele tem a fluência na Libra, ele vai construindo, vai adquirindo, muito mais fácil. Porque ele compreende. Agora, você pega um surdo de 4, 5 anos, que ele nunca teve contato e que ele chega na escola, tem uns que para se adaptar é muito mais difícil. É um mundo completamente novo para ele. Ele saiu de dentro de casa muito protegido, está indo para um espaço escolar, onde que ele vai ter contato, o povo sinalizando, em casa o povo mexendo na boca, e aí, que 2 mundos são isso? E aí nós vamos descobrindo
estratégias e metodologias para que isso aconteça. E aí, nessa minha trajetória, eu tenho 2 casos específicos, eu não vou dar nome, mas eu tenho 2 casos que eu sempre utilizo. Um aluno implantado com aparelho nuclear e um outro não. Só que o implantado, ele não tinha muito apoio da família. O outro, ele já, a família apoiando, estava ali, entrou no curso de Libras e tudo mais. E a gente faz esse parâmetro, assim como a gente faz com o ouvinte, né? Quando a família está junto, quando ela se propõe a também entrar nesse mundo, fica tudo mais fácil, né? Adaptar material, buscar recursos. Hoje, graças a Deus, nós temos recursos. Nós já temos alguns livros, já temos materiais impressos, a internet veio aí para, graças a Deus, para nos salvar. Mas ainda a gente continua adaptando material. Por quê? Elisandra falou aí sobre adaptar, quando as crianças, né, a gente recortava ali, ensinar, montava tudinho, e aí a gente começou a usar a própria foto das crianças. Quando elas se percebem na foto, no material, elas se sentem super importantes. E isso faz com que elas avancem mais. Mas voltando ali para a educação infantil, onde eu amo de paixão a educação infantil, desde os pequenininhos ouvintes, quando entrei na sala pela primeira vez na educação infantil, uma alfabetização com 10 alunos surdos. Nossa! Falei, Senhor, eu sei que tu me ama, mas não pensei que era tanto. Para me dar essa. Mas aí, nesse momento, eu tinha, não era aluno só surdo, eu tinha aluno com deficiência mental, eu tinha aluno autista, já tinha autista, mas só que não usava muita nomenclatura. E eu pensei de idades diferentes, não era uma sala de uma única idade, porque naquela época o surdo vinha, tinha que encaixar nas salas. E eu fiquei pensando, eu disse, gente, eu não posso desistir, porque Deus me deu de presente esse mundo. E eu acredito que nada é por acaso. Vocês não estão aqui por acaso aprendendo Libras. Não é porque a Libras é linda, não. É porque é uma comunidade que se faz necessária uma comunicação. O surdo, ele precisa conhecer a Cristo. O surdo, ele precisa ser atendido em todos os espaços. E, portanto, ele precisa ser assistido. Não é eu coloquei ele dentro de uma sala e dizer, agora nós estamos inclusão do surdo. Não é bem por aí, né? Então, voltando ali para a escola de língua e para o trabalho de professora como alfabetizadora, eu me sinto alfabetizadora de surdo, eu uso em cada aluno metodologias e estratégias diferentes, porque eu acredito que o aluno tem o seu tempo, sua forma de aprender, e acredito também que se a minha metodologia não deu com esse aqui, deu com o outro. Na minha sala eu tenho 4 alunos. Tem uns que tem mais, tem algo mais, né, da surdez. E aí eu trabalho, é como se fosse uma sala de recursos dentro da minha sala. Faço adaptação material para cada tipo de aluno. É cansativo, é. Mas não tem coisa melhor quando você vê aquele aluno que chegou, que ele não está entendendo, ele te entende, ele te dá o feedback. Eu tenho uma amiga que ela diz assim, tu vem fazendo prova com esse aluno, é porque eu não dou a resposta e eu não deixo eles ficar do lado do outro. Eles precisam pensar, eles precisam botar esse cérebro para trabalhar. Outra coisa que eu descobri há uns anos aí, com as experiências, dependendo da sala que eu esteja, eu não coloco tudo sinalizado na sala. Porque há um processo. Quando a criança chega, que ela não tem contato, ela vai construindo, mas quando ela capta aquele sinal, não se faz necessário, mas está colando o sinal, porque ela já adquiriu. Né? Claro que é preciso, porque os outros que vão conhecer a escola e tudo é bom ter. Mas eu faço essa experiência. E partindo para a segunda língua para eles, que é o português, que eu acho assim,
nós, como falantes da língua, nós não sabemos a regra, praticamente toda a regra. É muita regra. Aí, uma vez eu fui num congresso e fiz o seguinte questionamento para uma pesquisadora, que eu não vou, lógico, falar, mas assim, eu levantei a mão e eu disse, porque ela disse, não, o surdo ele precisa escrever do jeito que ele escrever, o importante é ele mandar a comunicação, ele se comunicar. Aí eu levantei a mão e falei, não, a língua portuguesa ela tem uma estrutura, assim como a língua de sinais tem uma estrutura, então precisa ser respeitada. Eu não concordo com isso. Daí a gente, inclusive, passamos um tempo conversando sobre isso e eu percebi dentro de sala de aula esse processo de que o surdo ele precisa sim conhecer as regras da língua portuguesa e compreender. Marcos estava aqui, acho que já foi. Marcos, ele é perfeito, ele te corrige. E Marcos, ele é profundo. Então, assim, eu acredito na capacidade da comunidade surda, da criança surda, aprender sim o silábico, a separação de sílaba, a construção de palavra, a construção de frase, de texto, enfim. É difícil, é mais tempo, mais trabalho, mas tudo que é difícil, que é conquistado com luta, é maravilhoso. É isso que é a nossa paga maior. É você saber que aquele surdo, todos esses, a maioria passou pela gente. Gente, eu já tenho 56 anos, então já passaram muitos alunos. E cada aluno tem sua história. Eu não posso cobrar daquele aluno que ele tem uma vida melhor com aquele que tem mais dificuldade. Eu preciso abraçar a todos e fazer a diferenciação daquele que precisa mais de mim. E assim é que nós vamos fazer. E eu, partindo com esse exemplo, eu penso assim, vocês como alunos da língua de sinais e os professores, aqui já tem professores, talvez serão professores de surdo, né? Deus, ele dá o caminhar para cada um, a gente não sabe o nosso futuro. Mas eu digo para vocês, não desistam. Tenham contato com o surdo. Se precisar adaptar material, adapta o material. Se você for intérprete dentro de uma sala, mas o surdo está precisando mais de você, dê mais um pouquinho. Porque é um ser humano que precisa se comunicar e ele precisa aprender a escrever o português corretamente. Os conectivos também da língua portuguesa eles precisam ser ensinados, conforme ensinado no vídeo. Então, assim, é uma fala muito extensa, né? Precisaria de mais tempo, mas nós não temos esse tempo. E eu, assim, olhando para cada um de vocês, olhando para mim, eu percebo o olhar de vocês de um futuro. Então, quem diz assim, como seria eu dentro de uma sala? Isso é possível, assim como é possível o surdo aprender a somar, dividir, subtrair, usar tabela periódica, seja lá o que for. É possível. E se não for possível, Deus está aí para fazer o impossível. E eu acredito nisso. E nós precisamos ser instrumento de Deus para isso. Para levar essa comunicação e fazer com que essa pessoa, que talvez a família diga, é um mudinho, é não sei o quê. Não. Nós não aceitamos como comunidade surda ouvir isso. Certo? Então, assim, eu sou muito apaixonada pelo que eu faço. Talvez eu não estou me doando tanto, porque eu mesmo me cobro. Às vezes eu chego ali para a Elisandra, eu fico angustiada, eu digo, olha, a Elisandra falando, não está aprendendo e tal. Ela com o jeitinho dela diz, calma. Tudo é o seu tempo. Mas é porque a gente quer mais. E eu tenho o seguinte, se o meu aluno, ele me traz uma devolutiva, eu cobro mais dele. Aquele que é mais assim, aí eu vou com mais calma, com mais carinho. E é isso, essa troca, essa valorização do aluno. Isso eu acredito que ele aprenda. Qualquer coisa. Um dia eu fiquei pensando, será que um dia eu vou aprender japonês com os meus pensamentos? Mas é porque é tudo muito difícil. E para eles, gente, o português é muito difícil aprender. Mas eles conseguem, viu? Então, assim, eu trouxe alguns materiais ali pouco, mas trouxe.
estendo o convite que a Sandra fez, vão à escola, visitem, tenham contato, vejam como é o trabalho. Imperatriz é uma cidade privilegiada por ter uma escola bilíngue. E se vocês souberem de alguma criança surda que está aí na rede, por favor, encaminhem para nós. Porque as crianças pequenas, elas vão crescendo e a nossa educação infantil, tem poucas crianças. E nós precisamos, a palavra não tem outra, é resgatar. Porque é um preparo para a inclusão futura. Então, eu acredito que o papel da escola bilíngue na vida do surdo é primordial. Porque é um preparo, é a aquisição da língua, é o trabalhar o português, é o compreender. Eu soube que uma criança estava numa escola com intérprete, 5 aninhos, ela já foi lá para a escola. E eu fiquei muito inquieta. Como que uma criança de 5 anos tem um intérprete? Faz sentido. Faz sentido para quem não conhece. Para quem conhece, não faz sentido. Então, assim, vamos a ter esse olhar de que todas as crianças que estiverem por aí, que estão nesse processo de aquisição, pequenas, encaminhem para a gente. Você não vai perder aluno. Você vai dar oportunidade para que esse aluno, esse ser humano, cresça e tenha realmente o respeito da sua própria língua. Viu, gente? Muito obrigada. Eu fico muito feliz de estar aqui. Eu fico assim, emocionada de ver vocês olhando e buscando esse conhecimento. Isso é maravilhoso. Gente, a professora falou uma coisa que, mesmo se ela não tivesse falado essa frase, nas entrelinhas a gente percebeu, né? Ela falou uma coisa que eu, como professora também apaixonada pela educação infantil, ela falou: eu sou apaixonada. Mesmo se ela não tivesse dito essa palavra, todos nós entendemos, professora, que você é apaixonada pela sua fala, pelo seu zelo, né? Que Deus lhe dê muita saúde, né? Para continuar aí exercendo, né, esse seu papel tão importante. Muito obrigada por estar aqui. Cadê a minha amiga da lembrança? Já está aqui a postos. E agora, por último e não menos importante, vamos chamar nosso querido, digníssimo, mestre, amado, persistente, nosso professor William. Como diz o Roberto Carlos, são tantas emoções, Edinaldo, graça, obrigado. Depois de tantas informações, eu acredito assim, que a gente não vai, como diz Ana Balbi, a mente que se abre uma nova ideia jamais volta ao seu tamanho original. Vocês aqui aprenderam muito, né? Eu fico muito feliz porque hoje, a Ana Paula, fechando todo o cronograma, a gente tinha programado algo e Deus programou algo diferente. Agradeço a todos os surdos que vieram hoje, né, aqui prestigiar o nosso evento, e a Unied, que já é parceira aí de todas as edições do Setembro Mix de Cores, né, que já é um projeto oficial que a gente sempre faz à noite. E a gente viu aqui um abraço, alguns foram abraçados, outros sorriram, dançaram, momentos bem divertidos, né? Isso é inclusão. Mas quando a gente fala na inclusão, a gente às vezes vê o coitado, vê a deficiência, vê apenas a limitação. E a gente esquece de ver o sujeito, como a Beliette, a Beatriz veio aqui à frente e falou, o Messias, conheço o Messias há muito tempo, e foram pessoas que superaram, mas eles superaram porque eles tiveram oportunidade. Se nós não darmos a oportunidade, a gente não vai ter uma inclusão de qualidade. Eu preciso fazer a minha parte. E esses dias eu vi uma palestra, já que a gente vai entrar agora na questão do bullying, né, que eu prometi para vocês que a gente ia falar, não vai dar da gente entender muito por causa do horário, mas as consequências do bullying, tanto na vida da pessoa com deficiência ou sem deficiência, é muito grande. Eu tinha preparado ali 2 vídeos e um áudio, que um é um relato de uma aluna que eu acompanhei, e ela fala
por que elas se automutilavam. E essa semana também a gente participou de uma outra palestra, onde um professor, que ele tem uma doença rara, ele falou toda a sua história, e assim como o Messias diferente, ele falou que o tempo todo ele sofreu bullying, e ele tinha uma doença muito rara, os ossos dele eram vidro. E ele disse que sempre quando ele chegava na escola, alguém empurrava ele para ele, será que vai quebrar mesmo? Ele disse que ainda tinha essa piadinha, será que o osso dele quebra? Aí chegava lá, batia e ele quebrava. E hoje ele é doutor, ele passou recentemente no Instituto Federal, ele estava relatando a sua história. E ele falou das consequências que o bullying teve na vida dele. Ele disse, William, eu tenho vergonha de comer em público. Porque quando eu comia, vinha os apelidos, vinha as agressões. E ele disse que ainda hoje sente dor por cada cachulepa que ele levava quando ele estava lá. E ele disse que uma vez a gestora da escola disse assim, rapaz, tu não vai aprender nada, tu vem para cá só para provocar tumulto. O que tu está fazendo aqui? Vai para casa. E preparou a documentação e falou para a mãe dele, a gente está liberando teu filho porque aqui ele só está causando tumulto. Aí, um outro palestrante que estava lá com a gente ontem disse assim, é difícil quando você fala assim, tem que se colocar no lugar do outro. E a doutora Ana Beatriz, psiquiatra, disse o seguinte, você jamais vai se colocar no lugar do outro. Você sempre se coloca no seu lugar. É a sua experiência, é a sua vida. A gente nunca se coloca no lugar do outro. A gente não sente mais o outro. A gente vive numa geração que a gente diz assim, quando se fala na pessoa com deficiência, era estranho. Se eles eram estranhos, então eles não poderiam ser inclusos, porque eles eram estranhos, eram diferentes. Aí agora a gente tem um lema maravilhoso, viva a diferença, que tivemos até a Malhação, eu acho que foi em 2019, ou foi 2018, Malhação, viva a diferença. Aí eu me questiono, que diferença é essa? Qual é o padrão? Se a pessoa com deficiência, ela sofria bullying, porque ela não era dita normal, ela era diferente das demais, e agora com essa política de viva a diferença, todo mundo é aceito, e mesmo assim ainda continua o preconceito, continua a exclusão da pessoa com deficiência. Qual é o padrão de diferença que nós estamos estipulando na sociedade? Na palavra da Bia, a gente viu aqui que, como a gente também viu em sala, que sempre nós, ouvintes, decidimos a vida das pessoas com surdez, da pessoa surda. Nós decidimos a vida da pessoa com deficiência. E às vezes a gente não tem nenhum conhecimento, mas a gente decide. Aí é o que eu vi aqui a gestora falando, né? Nós saímos da educação especial, vamos para a educação bilíngue. Quem organiza isso? Lembra que eu digo em sala, vocês vão fazer a diferença na vida das pessoas. Nós estudamos a parte histórica, esses dias apresentamos, algumas pessoas falaram que não conheciam, outras já conheciam. Outros, professor, eu vi certos filmes. Mas vamos trazer para a realidade. Quantas pessoas fizeram uma reflexão voltada ao Setembro Amarelo voltado à pessoa com deficiência? Não é resgate à vida, amor à vida? E onde fica a pessoa com deficiência? Ela não faz parte de todos? Igualdade de todos, para todos? Eu acho que às vezes, né, como diz o Leandro Carnal, a gente vive tão na era digital que às vezes a gente esquece da vida real. E recentemente eu estava vendo ele falando sobre as 1000 faces do eu. E a gente se perdeu tanto nessa manobra de rede social, de estar Instagram, TikTok, essas coisas, que a gente não consegue mais pousar para a vida real e a gente não sente mais empatia. O outro está sofrendo, a dor do outro não me aflige, porque não sou eu. Quando a gente vai ver a história da pessoa com deficiência, pode ver, as pessoas que estiveram lá, ou ele tem alguém na família, ou ele tem algum interesse. Recentemente, o Thiago Life, né, junto com o movimento aí, fizeram um movimento que a filha dele tem um problema na vista, não recordo agora o nome, quem lembrar aí pode falar pra gente, mas ele fez um movimento grande aí, e está nas redes sociais e todo mundo abraçou. Mas vai o William falar sobre a pessoa com deficiência, vai lá a Ana Paula, vai o Thiago, vai lá a Sara.
Será que vão dar esse respaldo para a gente? Um surdo, quando chega na escola, uma pessoa com limitação física. No meu mestrado, como eu disse para vocês, o tema da minha pesquisa foi o desencadeamento das frustrações advindas do público. O suicídio é apenas a culminância, mas antes disso tem toda uma sofrência. A primeira série que a gente viu falar sobre isso foi Os 13 Porquês, e foi mudada assim milhões na primeira temporada, porque, segundo muitas pessoas entenderam, eles poetizaram ao suicídio. Mas alguém falou das consequências, lá quando a Ana fala, quem assistiu Os 13 Porquês? Ele diz o quê? Saiba, se você está ouvindo essa história, você foi um dos porquês. Será se você está sendo um dos porquês da vida de alguém? Será se aquele aluno que desistiu da escola, será se eu como professor, aqui trazer para vocês e para os alunos da escola também, será se eu estou contribuindo para que aquele aluno desista de ir para a escola? Das novas políticas de inclusão, a gente não fala mais só em deficiência, não. Nós temos as pessoas com outros tipos de necessidades educacionais. Eu conversando um dia com um aluno aqui, ele falou assim, até na turma anterior, professor, eu tinha vontade de aprender Libras, mas eu sou burro, eu não aprendo. Eu venho para cá mesmo só porque eu quero ter um alívio, porque quando eu chego em casa minha mãe me chama de burro, meu irmão me chama de burro, eu nunca aprendi nada. Eu só venho para a escola para desestressar. Aí eu chego aqui, eu começo a tentar, e os professores me mandam embora e resolvem tudo. Mas pelo menos eu saio de casa. Mas você já buscou uma ajuda profissional, procurou um pedagogo da escola, um psicólogo, alguém para conversar? Eu disse, não, professor, ninguém tem paciência comigo, não. Isso pode ser a realidade de muitos. As doenças, como a gente falou, os transtornos alimentares, a pessoa, porque ela é magra demais ou porque ela é gorda demais, ela começa a sofrer esse tipo de violência. E o bullying hoje é crime. Apesar de as pessoas acharem que não é crime, é só uma brincadeira, no passado não existia isso, essa questão de doença emocional é frescura, é falta de Deus, é falta de algo para fazer, vou pegar uma roupa, vai capinar. Como eu disse para vocês, em outro momento a gente pode tirar isso para conversar, mas eu tenho 38 personagens bíblicos que passaram por uma depressão ou ansiedade. E o primeiro, se a gente se desmistificar da questão religiosa e entender todo o contexto, o próprio Jesus Cristo. Ele diz lá, meu coração e a minha alma sangram. Imagina uma pessoa dizer isso para você, que o coração e a alma estão sangrando. E a Bíblia relata que naquele momento o suor dele se tornou em sangue. Lá culminando, ele diz o que? Se possível, afasta de mim esse cálice. Ele não queria morrer. A pessoa que comete suicídio, ela não quer tirar a vida dela, ela quer aliviar o problema. E não vai aliviar. Mas eu e você, com essa dinâmica que a gente fez hoje, você quer um abraço, um sorriso, você conversar mais, tentar entender um pouco o outro, ajuda bastante. E é isso que nós queremos. A gente não quer que vocês vejam as pessoas com deficiência como coitado, não. Veja como pessoa, é o Messias. É a Beatriz. Esquece a limitação dela, veja como profissional, veja ela como pessoa. E dê possibilidade para que ela venha aprender mais. A Oliette falou muito dessa questão de dar a oportunidade, dar as possibilidades para as pessoas. Então, você precisa se colocar no outro, a empatia. E como eu disse, a gente não vai demorar muito, a gente pode preparar um outro momento aí, nós aí do turno básico, do intermediário, a gente se encontrar aqui em algum outro local. A própria escola, a gente pode estar falando sobre esse processo, dessa violência, que é o bullying, não só com a pessoa com deficiência, mas de modo geral, posso trazer minha pesquisa para a gente conversar, debater aqui na sala. Mas foi um prazer, muito bom estar aqui com vocês. Eu quero chamar todos os surdos aqui à frente, chamar os professores que vieram, a gestora já foi, Gilson, a Alessandra já foi, o Eliette, já que, vou tirar teus momentos de fama aí, rapidinho. A Eliette, como eu disse, que é parceira nossa, os surdos Messias, a professora Leila, que é coordenadora de inclusão, que tem uma roupagem nova quando assumiu o CIAD, melhorou nossos cursos, e a gente aí propagou mais, quando se tinha apenas um básico à noite, ela trouxe o intermediário,
e aí a gente vai mudando aos poucos. Lembrei lá do pessoal do Conjunto Vitória, né? Sempre quando terminava, eles tinham um pedido. Enquanto a gente vai se organizando para a foto, eu passo a palavra para a professora Leila, que é a minha coordenadora, e ela vai finalizar falando um pouco do CIAD, para a gente concluir e convidar mais vocês, porque tem gente que fez o curso. E enquanto isso, a Helene vai estar entregando o alfabeto para vocês, certo? Alguém falou assim, professor, eu só fui lá e vi a minha inscrição, mas o que é o CIAD? Eu falei, vocês vão saber no dia da programação. Gente, só um minuto. Já estão cansados de ouvir falar. A importância do mercado de trabalho para o surdo. Eu estou lá no Senac, sendo intérprete do Clenilson, ele trabalha no Mateus. Isso é muito importante, ele é menor aprendiz. E assim, o surdo está aí também para o mercado de trabalho. Assim como vocês estão se preparando para, no futuro, estar numa escola, ou quem sabe, um intérprete em alguma empresa, lembre-se que esse surdo também ele precisa do mercado de trabalho, e o Mateus e as grandes empresas estão recebendo essas pessoas que querem trabalhar, e o Senac está lá também para acompanhar, tem o CIADI, tem toda uma gama de apoio para as pessoas, certo? Certo. Então vamos aqui falar um pouquinho, né? A primeira incógnita é no nome, CIADI e CIAD, né? Alguns chamam CIADI. Eu acho mais bonito CIAD, gente, não sei porquê. Mas é o setor de inclusão e atenção à diversidade. O que é esse setor? Ele compõe a Secretaria Municipal de Educação. É um setor. É apenas porque nós estamos logisticamente longe, mas nós somos SEMED, Secretaria Municipal de Educação. Só que não nos cabe lá dentro da Secretaria, porque a gente tem muitos eixos de atuação. E um dos nossos eixos mais importantes, digamos assim, todos são importantes, mas trabalhar com formação fala mais alto. Porque a formação muda pessoas, muda vidas, transforma. Então, um dos nossos eixos é exatamente a formação. E a gente oferta os cursos de Libras, nos 3 níveis, oferta o curso de Braille, que também agora está acontecendo nesse espaço, que foi algo também que a gente trouxe, porque não tinha noite e muita gente não podia fazer durante o dia. Então, a gente conseguiu, com a escola, mais essa liberação de espaço está acontecendo aqui. A gente também trabalha dentro desse eixo de formação nas escolas, com os professores, né, em temas recorrentes dentro da área da inclusão. Então, assim, trabalhamos muito com formação porque entendemos que isso é o que realmente muda a vida das pessoas. Além disso, a gente faz avaliação nas escolas, a gente orienta professores, a gente faz encaminhamentos para os serviços de saúde, atende com a nossa equipe multidisciplinar, com psicólogo, fono, assistente social e fisioterapeuta, e os nossos pedagogos, professores itinerantes, que também auxiliam nas escolas. Trabalhamos também no eixo para as relações étnico-raciais, é um setor de diversidade, né? E também meio ambiente e sustentabilidade. Então, assim, são muitas vertentes. Paralelo a isso, a gente acompanha todas as salas de recursos. Nós temos 30 salas de recursos, a gente acompanha uma por uma, avalia, olha os planos de desenvolvimento dos alunos, acompanhando sala por sala, professor por professor, planejamento por planejamento dos professores de sala de recursos. Nós temos 30 e aproximadamente 46 professores que estão nas salas de recursos, porque algumas se dividem nos 2 turnos, tem um professor para manhã e outro para tarde. Então é isso, gente. Basicamente o CIAD é isso, está de portas abertas. Vocês são CIAD, estão aqui porque lá fica mais complicado para vocês estudarem à noite, mas vocês são alunos CIAD e muito nos orgulha. Boa noite e parabéns pela festa. Ok. Josi. A Josi vai vir com a gente, que a Josi também é intérprete, parceira da Josi, não é só visitante hoje não. A Josi é famosa, vocês veem muito ela lá no EducaIX, né? Então a gente tem que ter aqui uma pessoa famosa do nosso lado.
Mais uma vez, gente, uma salva de palmas para eles, né, para os ouvintes, para os surdos. E muito obrigada a vocês por terem vindo, muito obrigada a vocês pela atenção. Nós preparamos aqui um lanchinho para vocês, por favor, se organizem em fila, né? William, Edinaldo,